Olá, tudo bem? Eu sou a Sabrina Figueiredo, sou fonoaudióloga aqui do Hospital Paulista, tenho mestrado e sou especialista em audiologia também. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um tema super importante que é o implante coclear. O implante coclear, ele é um dispositivo auditivo que pode restaurar a audição de alguns pacientes. Então, existem alguns pacientes que perdem totalmente a audição ou que já nascem sem ouvir nada. Nesses casos, a gente não consegue colocar um aparelhinho auditivo, aumentar o som para que esse paciente passe a escutar. E aí é indicado o implante coclear. O papel do fonoaudiólogo, desde o início, é imprescindível para os pacientes que usam e que vão usar o implante coclear. Primeiramente, na avaliação, para saber se vai ser a melhor solução para aquele paciente. Não é para todos os pacientes essa solução auditiva. Então, desde a avaliação, buscando saber se é a melhor solução, se ele é um candidato ao implante coclear, e depois na ativação do implante. Durante a cirurgia, o fonoaudiólogo também participa juntamente com o médico. A gente entra na cirurgia, espera finalizar e faz alguns testes para verificar se o implante realmente está funcionando e se o nervo auditivo do paciente está respondendo a esse estímulo. É super importante essa resposta para continuar o tratamento. Depois de um mês é que o paciente vai começar a ouvir e a gente chama de ativação do implante coclear. O fonoaudiólogo vai ligar e o paciente vai começar a receber os primeiros estímulos. Depois, esse estímulo elétrico, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado, ele vai sendo programado, o implante vai sendo programado e cada vez mais o paciente vai tendo mais informação auditiva para se comunicar melhor. São chamados de programação do processador de fala. É o fonoaudiólogo que faz também. Hoje em dia a gente tem várias soluções tecnológicas, dentre as tecnologias existem acessórios que facilitam o manuseio do usuário. Então existem alguns procedimentos que o paciente consegue fazer em casa, por exemplo, mudar o volume do som, às vezes mudar uma programação que o fonoaudiólogo indica algumas opções, mas existe a necessidade de ter os acompanhamentos periódicos realmente, que é o fonoaudiólogo que vai determinar qual é a melhor forma de estimular o som para aquele paciente, porque é uma carga elétrica. Então, como que funciona o implante coclear? Então, o paciente ele não escuta mais, as células do ouvido já não respondem como deveria. O médico coloca um eletrodo lá no órgão auditivo, que é a cóclea, e cada eletrodo vai estimular uma faixa de frequência. Sons agudos, sons médios e sons graves. Então, o implante coclear ele vai fazer o papel das células auditivas, ele vai substituir essas células. Então, o implante coclear ele tem a parte interna, que é implantável, e a parte externa, que é o processador de fala, que é o aparelho propriamente dito que o paciente vai conseguir manusear. Se a gente pensar que o implante coclear vai fazer a função das células auditivas, a gente pode imaginar que provavelmente essas células já não estejam funcionando bem. Então, geralmente são pacientes que têm uma perda severa ou de grau profundo, sensório neural. O que significa isso? Que tanto a orelha média, interna, o som passando por ali naturalmente não consegue estimular o nervo e passar informação para o cérebro, porque a gente escuta no cérebro. Então, são pacientes que já perderam praticamente toda a audição. Então, quem são esses pacientes? Às vezes, crianças, bebês que são diagnosticados desde a maternidade que tem uma perda severa ou profunda. Hoje em dia se faz o teste da orelhinha e a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Ou adultos que por algum motivo, doenças, até mesmo um acidente, perde totalmente a audição ao longo do tempo ou repentinamente, tá?
e até mesmo idosos, que ao longo do tempo podem ir perdendo a audição e usando o aparelho auditivo já não consegue mais ter um bom resultado. Geralmente, a gente utiliza algumas técnicas para poder fazer essa consulta, né, esse procedimento. No caso dos adultos, a gente tem o feedback, geralmente esse adulto falava, então ele se comunica oralmente, a gente consegue ter mais informação do sujeito. Então a gente vai dando estimulação elétrica e esse som é totalmente diferente do que a gente costuma ouvir. No início, alguns pacientes até costumam dizer que parece uma fala meio robotizada, mas o nosso cérebro tem a capacidade de aprendizagem e aí ao longo do tempo se torna natural e geralmente, em muitos casos, conseguem ouvir normalmente, até falar no telefone, dependendo da indicação. No caso de crianças, a gente tem uma margem de segurança, a gente tem alguns testes que a gente faz para poder supor que tipo de estimulação seria ideal e confortável para aquela criança. Então, muitas crianças demonstram que estão ouvindo com choro, ou com riso, ou estão distraídas, de repente param de brincar, e aí a gente vai tendo alguns sinais comportamentais da audição, de respostas auditivas. E é super importante também, desde adulto, criança, qualquer usuário de implante coclear deve fazer a reabilitação auditiva, que é reaprender a ouvir novamente com aquele novo som. Isso vai facilitar e vai trazer um bom prognóstico para todos os pacientes. Aqui no Hospital Paulista, o paciente tem um fluxo de entrada, de passar primeiro com o médico, e o médico vai fazer toda a avaliação e vai identificar, será que esse paciente pode se beneficiar com o implante coclear? A partir de exames, de toda uma consulta e avaliação, o médico vai identificar e vai encaminhar para o nosso setor que vai fazer a avaliação audiológica. Então, nós vamos aplicar alguns testes, fazer alguns exames para verificar que situação que está a audição atual do paciente. Se realmente esse paciente tiver os critérios de indicação do implante coclear, a gente vai proceder para a cirurgia. Depois que o paciente marcou a cirurgia, a equipe como um todo vai fazer um trabalho, inclusive no centro cirúrgico, o médico vai operar e a fonoaudióloga, o fonoaudiólogo vai entrar na cirurgia para fazer os testes intraoperatórios, que a gente chama. E após um mês, a gente vai iniciar o procedimento de ativação e depois os mapeamentos periódicos. Esse é o trabalho que a gente faz aqui no Hospital Paulista. Hoje em dia, o implante coclear é considerado uma prótese sensorial, né, de implantação, de reabilitação de algum sentido humano de mais sucesso da história da medicina. Então, existem, claro, casos que têm mais dificuldade. Então, se o paciente está muito tempo sem ouvir, é um adulto que não estimulou tanto a audição, a gente pode ter uma velocidade de resultado diferente de uma criança, por exemplo, que acabou de ser diagnosticada e a gente chama de plasticidade cerebral, que é a adaptação do cérebro, e a gente sabe que na infância é muito melhor. É super importante a gente falar sobre avaliar a audição, né? Hoje a gente tem o teste da orelhinha, que é feito na maternidade, então todos os bebês devem ser avaliados desde o nascimento. É um primeiro momento. Então, muitas vezes as mães dizem pra gente, não, meu filho passou no teste da orelhinha, não precisa mais avaliar. Mas, infelizmente, ao longo da vida, podem surgir dificuldades e a audição pode ser prejudicada depois. Então, o ideal é que seja feito um monitoramento auditivo. Então, é possível avaliar desde bebês, a gente tem vários exames que podem fazer essa avaliação, até idosos, adultos, por exemplo, audiometria, a gente tem emissões autoacústicas, a gente tem impedanciometria, que avalia também a parte externa, o tímpano, e a gente tem também um exame que dá para ser feito, a gente faz no hospital, sem a participação do sujeito, que é o Bera, né? Então, todos esses exames são complementares e são importantes para um diagnóstico audiológico. A prevenção hoje é, primeiro, fazer uma avaliação, você saber
a situação da sua audição, é super importante a gente ter a consciência para poder ter uma medida importante. Se não foi feita a avaliação, o que a gente orienta? Evitar usar fones de ouvido muito alto, evitar estar exposto a sons intensos, né, para que a audição não seja prejudicada. Inclusive, as células auditivas são algumas poucas células do corpo humano que não se regeneram. Então, é super importante prevenir a perda auditiva também por ruídos intensos que a gente tem hoje em dia, né? Evitar o uso de cotonetes. Inclusive, está escrito na caixinha que não pode inserir no canal auditivo, né, as hastes flexíveis. Então, evitar. A gente tem vários casos em que acontecem dificuldades auditivas até com o uso do cotonete indevido. E procurar uma avaliação. Sempre que tiver dúvidas, e mesmo sem dúvidas, se nunca fez uma avaliação auditiva, é importante verificar se a audição está adequada para a idade. O implante coclear, ele muda vidas. Então, muitos casos de pessoas, pacientes que têm uma vida normal, perdem a audição e se sentem incapazes. E aí, com o implante coclear, muitas vezes a vida volta a ser como era antes. Então, é uma mudança na comunicação desse paciente, é uma mudança muito grande na qualidade de vida, autoestima, enfim. Eu acredito que o implante coclear hoje é um dispositivo que traz muitos benefícios para esses pacientes que perdem a audição totalmente.